Boa noite, transmutados. Boa noite, Alessandra. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma treta. Dimensional não pode ficar quieto, né? Tem que estar arrumando treta, é impossível. Ele tava brincando hoje com os amigos. Oh, como o Dimensional gosta de evoluir, né? Tá tudo bem na vida dele, vai lá e arruma uma treta, né? Maravilha. Boa noite, André. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, transmutados. Sejam bem-vindos. Hoje um dia muito especial, também um dia de oportunidade, né? Então, muitas pessoas estavam me mandando no privado, como é que tá? Tá tudo bem? Se aquilo, né? E agradeço, enfim, essas pessoas, esses amigos maravilhosos. Irmandade, né? E realmente a gente está numa situação, a gente não, falo, enfim, para essas pessoas que estão nessa situação difícil, realmente não está uma situação muito boa, né, por causa das chuvas, enfim. E, e são coisas que precisa ter um controle emocional, são coisas que precisa ser um pouco racional e emocional ao mesmo tempo, para não perder a sensibilidade também. Mas a live hoje é voltada a um assunto também, a esse assunto apocalipse, né? Esse assunto apocalipse aí é quando as pessoas levam muito para o lado bíblico, sem se ater o que quer dizer essa palavra, né? Que essa palavra nada mais é que revelação, porque é uma palavra que vem do grego, né? É uma transliteração, né? Essa palavra vem do grego, ela quer dizer revelação. Mas o que que essa palavra revela? O que que é essa revelação, né? Então, hoje estamos realmente, quando a gente fala em uma humanidade planetária, nós estamos falando de uma mentalidade planetária, não de humanidade em si, mas uma mente que se auto-sabota quando ela precisa evoluir. E tudo isso vem de muito tempo atrás, vem de muitos séculos atrás, isso, com a manipulação das mentes, aonde o ser humano realmente ele foi totalmente manipulado, levado ao lado da crença, e ele perdeu totalmente o pensar por si mesmo, o questionar. A partir do momento que o ser humano perdeu essa habilidade de questionamento, ele perdeu a sua liberdade, né, e tornou-se escravos de certas crenças, aonde ele começa a esperar, ele começa a se auto-abandonar a si mesmo, as suas próprias habilidades, e começa a esperar que alguém faça por ele. Então, a palavra apocalipse, a revelação, ela geralmente é levada pro lado de mensagem bíblicas, e levada para um lado muito ruim das coisas também. Porque até nas coisas ruins nós encontramos oportunidades. Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Fica o oferecimento do meu chá de limão com mel e gengibre. Mas realmente, quando se trata de apocalipse, a palavra grega revelação, realmente é levado para esse lado de crença, aonde a humanidade, quando vê esse tipo de situação, o qual nós estamos passando no Sul, o qual outros estados já passaram também, você pode ver que são coisas isoladas. São coisas que recentemente aconteceu em Dubai, são coisas que recentemente aconteceu em São Paulo, em outras regiões, né? Então são pontos isolados. Se fosse algo realmente bíblico, voltado a uma situação, será que não seria no mundo todo? Será que a gente parou para se perguntar realmente, muitas pessoas, claro que são pessoas mais enraigadas no sentido de crenças, elas dizem assim, nossa, como o Sul está sendo castigado, ah, como aquela região está sendo castigada. Quem disse que nós somos
pecadores ou sei lá, alguma coisa nesse sentido para ser castigado. Quem está nos castigando? Né? Então, essa maneira de falar já coloca a pessoa numa situação de vitimista, né? Incapaz de fazer questionamentos, incapaz de encontrar soluções para si e para os seus aqueles próximos dela mesma. Então, diante de tudo isso, você pode ver que são pontos isolados. Não é no mundo todo de uma vez só. Se fosse algo realmente universal aqui, eu estou falando da 3D aqui, realmente universal, aconteceria no mundo todo. Aconteceria porque nenhum é mais e nenhum é menos. Todos nós temos os nossos pensamentos nefastos. Nós temos, sim, nós não somos perfeitos. Estamos no processo, né, de perfeição psicológica. Nós somos seres perfeitos em si, mas de perfeição psicológica, né, da nossa maneira de pensar, no nosso egoísmo, sublimar tudo isso, ainda precisamos de muito. E olha a oportunidade que tudo isso traz. Mesmo a gente sabendo que são pontos isolados, eu quero que você pare para pensar. E recentemente aconteceu em Dubai, alagamento geral. E agora, acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. É ARP, as antenas, enfim. Pode ser, porque dentro do que é natural, sempre nós temos alguma coisa artificial. Acontece algo natural, acontece sim, muita coisa natural, porque a natureza ela tem essa transformação por si mesma. Porém, há coisas que acontecem por trás disso, como se fosse um, um vírus injetado nesse natural que potencializa tudo isso. Eu deixo para vocês aí, até estava conversando com um amigo meu, eu disse, vê sobre o quinto estado da matéria, que é o plasma. O que é o plasma? Então deixo aqui dicas para vocês estudarem sobre o plasma. O que é o plasma? O que se pode fazer? Por que ele é 99 ou 90% abundante no universo? Né? Então, eu posso utilizar a tecnologia para moldar o plasma, eu posso utilizar, eu posso fazer coisas, porque ele é um excelente condutor de eletricidade, ele é um excelente condutor de outras coisas, frequências, enfim, que você pode, ou seja, tudo é frequência, tudo é vibração. Eu posso, injetar alguma coisa e fazer moldar esse plasma? Posso. Posso porque eletronicamente eu posso construir algumas coisas. E boa noite, transmutado, boa noite, novembrinha, sejam todos bem-vindos. A pergunta da André, então, se tem a ver com HARP. Existem N situações, existem N possibilidades. Não dá para dizer, essa tecnologia HARP ela já é uma tecnologia ultrapassada. Recentemente nós, quero que você pense, recentemente aconteceu um certo eclipse que não tem nada a ver com a Lua, não tem nada a ver, gente, com a Lua, mas alguma coisa que passa na frente, que é meio transparente, passa na frente do Sol, que pode ser ali alguma coisa carregada de algum gás, alguma coisa, e nesse mesmo instante é ligado um centro, né, de aceleração de partículas aqui no Brasil, né, que ficou muito tempo adormecido, esperando um certo momento, né? Então, os pelos da medusa estão entrando no meu olho aqui. Então, essa situação que está acontecendo no Sul, ela é uma situação natural, porém, introduzido algo artificial junto para potencializar. E é esse questionamento sobre Apocalipse que eu trago. O que é o Apocalipse? Tanta coisa sendo revelada hoje, que as pessoas só pensam no lado ruim, no lado que o emocional está sentindo, que o campo vibracional dela está sentindo naquele momento.
É famílias perdendo pessoas, animais, bens materiais, tudo isso tá sendo muito difícil realmente para as pessoas, pro emocional das pessoas. E aí, nesse ponto todo, nessa potencialização que acontece, é para ser de um jeito, mas é potencializado para acontecer de outro jeito. Aparecem os bons samaritanos, né? E a gente sabe quem são os bons samaritanos, né? Não precisa nem explicar. São os aproveitadores, são os carniceiros, né? Todo essa cúpula que está por trás disso, eles não estão nem aí para o ser humano. Só aí já é uma revelação. Só aí já é uma revelação. Olha a oportunidade que as pessoas têm para entender e compreender o que é o verdadeiro Apocalipse, que é uma revelação. Mas não é revelação do que é ruim. Deus não é tão ruim assim. Quer dizer, Deus não é tão ruim. Na verdade, Deus não é ruim. Né? Deixa eu modular aqui essa. Deus não é ruim, nunca foi ruim, enfim. Por isso que você é livre para você evoluir da forma que você quer. Não adianta colocar Deus no meio, não adianta colocar o demônio no meio, não adianta colocar nada disso. Se a gente pensar em mentes pensantes, a revelação das mentes pensantes, vocês vão ver que existe outras N situações que, que determinam tudo isso. Errar, não posso dizer que é isso, entende? Então, quando a gente começa a falar das questões dos estados da matéria, a gente vai chegando e entendendo o que é o nosso universo. Por isso que a gente diz tanto, busque conhecimento, não é esperar o conhecimento. Por exemplo, eu falei no plasma. Você já pesquisou sobre o plasma? Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Ju, Cleice, Pamela, sejam todos bem-vindos. Então, você já pesquisou? Você já foi atrás? Daqui a pouco vem um físico, vem um químico e diz assim, cara, você tá louco? Você... Então, seu cara pálida, por que você não sai do anonimato? Por que você não sai do anonimato? Eu já veio pessoas criticar, pessoas que têm aí são estudados da área, dizem assim, cara, não faz sentido isso que você falou. Então, meu filho, se você é tão bom, por que você não sai do anonimato? Quando nós falamos em sair do anonimato, é você trazer o conhecimento para que as pessoas entendam e saiam das crenças religiosas e entendam que existe algo a mais por trás disso. Existe uma revelação a ser feita, mas a revelação por parte do conhecimento. Entende? O que está sendo revelado até agora? Vamos falar em Apocalipse. Todo mundo fala em Apocalipse. Ah, chegou o Apocalipse. Ah, Apocalipse, não sei o quê. Mas você se atém à palavra, a tradução da palavra Apocalipse, que é a revelação, descobrir. Isso é para você dar um passo a mais na sua evolução. Mas estamos falando do conhecimento. Nada mais isso. Quando você tem um conhecimento, você deixa de ser manipulado. Você deixa de ser moldado. A tua mente deixa de ser moldada. Então, nesse processo todo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas, está comovendo muitas pessoas realmente. Pessoas boas e não tão boas também, né? Mas, enfim, sem julgamentos, né? A gente sabe o que acontece por trás de tudo isso, mas que a humanidade, ela está numa mente planetária que ela não consegue, a mente planetária, a mente de crenças arraigadas, que ela sempre leva para o lado emocional e o lado emocional sempre leva para o lado, não vou dizer fantasioso, mas um lado onde começa a pegar muito mais o lado religioso, aquilo que aprendeu desde a infância, aquilo passado pelos avós, passado pelos pais, enfim, sem conhecer realmente os fundamentos da natureza. E quando a gente está falando em fundamentos da natureza, a gente tem que parar e pensar na possibilidade que há algo muito a mais acontecendo. Por exemplo, se você entrar lá no canal do Felipe Castelo Branco,
de dar aquela pesquisa, você vai entender o que são ondas moduladoras e também você vai entender como é que funciona essas ondas moduladoras e a inversão magnética. Nós estamos falando aqui de algo natural. Ainda há a possibilidade de, dentro de tudo isso, ser inserido algo artificial para que aconteçam coisas com mais potencialidade, ou aumentando a potência do que é para acontecer. E nós já estamos na onda moduladora. E a onda moduladora para onda moduladora neutra para onda moduladora negativa. Então, nós estamos descendo esse degrauzinho, aonde isso começa a mexer com o emocional das pessoas. Qualquer coisa que acontece, mexe com o emocional. E para você moldar a mente de uma pessoa, quando ela está emocionalmente abalada, é muito fácil. É muito mais fácil para a pessoa pensar negativo por mais tempo do que ela pensar positivo. Ela fica 1 minuto pensando positivo, mas ela fica 3 horas pensando negativo. Então a potencialidade, a potência do pensamento negativo, ele é bastante, digamos, não é superior, mas ele é bastante potente em relação ao tempo que a pessoa fica nesse estado. Então, o conhecimento, ou entender tudo isso, leva você a um controle emocional, aonde você olha o que está acontecendo e aí você começa a se colocar numa situação. Você entendendo a situação, você começa a se colocar em sentido de ação. O que eu posso fazer com isso? Qual é a oportunidade que existe nisso? Eu até falei para algumas pessoas, isso é uma excelente oportunidade. Claro que é uma excelente oportunidade. Eu não estou aqui fazendo pouco do que está acontecendo. Mas é uma excelente oportunidade para o ser humano olhar para o ser humano. Né? Olhar para o lado. Hoje eu estava na fila do supermercado hoje. Eu fui no posto de combustível. Gente, é impressionante o pavor das pessoas. Na fila do supermercado, nos postos de combustível. E hoje, eu quero dizer para vocês que nem iniciou. Isso é um ensaio que está acontecendo. É um ensaio porque nós estamos na onda moduladora neutra. Quando nós passarmos para essa onda moduladora negativa, vai potencializar mais ainda. E potencializando mais ainda, vai ter mais injeções de coisas artificiais no meio. Sempre há oportunistas. Eu estou falando de governos, algumas mãozinhas aí por trás, que potencializam tudo isso. Entende? Sempre há aquele o salvador, isso e aquilo. Então, presta atenção no que está acontecendo. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Antenas Harp, eu acabei de falar, né, Pamela? Aliás, essa live vai ficar gravada, né? E vai subir para o canal no YouTube também, para que as pessoas peguem o que eu estou falando aqui, algumas coisas, alguns spoilers aqui, e vá pesquisar. Busque, compreenda, entenda. Porque não vai acontecer só aqui no Sul. Não vai acontecer só lá em Dubai. Não vai acontecer só aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. As ondas moduladoras elas vão atuar no mundo todo. Em certa potencialidade, vocês vão notar que em alguns locais vai ser muito mais potente. E nesses locais que vai ser muito mais potente, você pode ter certeza que se você entender do que eu estou falando hoje, você vai pesquisar e você vai reconhecer o que é artificial e o que é também, né, o natural. Então, o natural, ele tem uma certa frequência e ele não acontece somente em pontos isolados. O natural, ele vai sendo propagado, digamos assim. E ele não é só aqui, ou só lá no outro. Não, o natural ele vai se propagando, ele vai indo aos passos, entende? Ele vai atingindo. Então, o natural ele tem essa sensibilidade de transformação. Quando há o artificial, o potencializado, ele acontece em pontos isolados, em pontos estratégicos. E isso precisa prestar atenção. Então, não é só a antena HARP. Também é.
Entende? Também é, porque eletronicamente você pode mudar o clima. Eu acabei de falar do plasma aqui, que, né, íons livres, né, você pode colocar ali dentro de um excelente condutor de eletricidade, por exemplo, quando, quando acontece um raio, por exemplo, é um plasma, é o plasma condutor de eletricidade. Entende? Não é só um gás, há uma diferença aí. Mas vai lá, busca, estuda, entende da tua forma de compreender as coisas, tá? Então não é aula de ciências aqui, não é aula de física, enfim, isso precisa realmente de muito estudo, digamos assim, pelo menos 5, 10, 15 minutos por dia, você lendo sobre isso, você vai entender os fundamentos da natureza e você vai chegar a isso e você vai entender que existem coisas artificiais aí no meio. Agora, dá para dizer que é uma coisa só? Não, eu acabei de falar de um acelerador de partículas, que houve uma oportunidade excelente para ele sair da hibernação, né, e ser ligado nesse momento perfeito. Ah, conspiração. Não sei. Então, entenda como você quiser. Entenda como dentro do seu entendimento. Ah, mas uma hora a ficha vai cair. O que acontece então? Dentro de todo esse processo emocional que as pessoas estão passando, vem esse lado religioso das pessoas. Elas começam a manifestar essa religiosidade porque elas não encontram solução. Então, quando as pessoas não encontram solução, aparece, né? Que tal o meteoro que apareceu semana passada? Eu tenho assim, eu, Marco Pavão, tá? Eu sou muito cético com essas coisas, tá? Então, eu não. Eu olho para cima, verifico, é, procuro esses estados da natureza, né, estados físicos também, o que acontece na verdade com os fundamentos da natureza. Então eu procuro pesquisar sobre isso, eu fico muito na neutralidade. Eu observo bastante. Ah, é meteoro, ah, isso e aquilo. Não, existe N coisas, né, no nosso universo que pode ocasionar luzes no céu, pode ocasionar explosões no céu, e sempre vem aquela questão dos meteoros, vem sempre aquela questão da destruição, então está sempre se passando isso e as pessoas não pesquisam realmente sobre o que é a natureza para entender esses conceitos todos. Então é muito fácil manipular o ser humano, porque ele vai sempre para o lado religioso da coisa, porque foi assim que o ser humano aprendeu a olhar as coisas. Porque tem gente que não. Que tá metendo. Então, o que acontece? O ser humano, a partir dessa questão bíblica, ele vai indo para quê? Para o lado emocional. Chega um certo ponto aonde é incutido todas as notícias negativas. Pode ver, é notícia negativa uma em cima da outra. Por quanto tempo vão ficar com essas coisas que estão acontecendo aqui no Sul? Por muito tempo. Até acontecer um outro evento isolado e esquecer essa parte aqui e começar a se falar num outro evento. E assim a mente humana vai sendo moldada. Para que você não seja moldado nisso, você precisa estudar. E o que eu estava falando aqui das ondas moduladoras, né? Então essas ondas moduladoras, a inversão magnética, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Eu estou dizendo que sempre aconteceu, sempre vai acontecer porque são ciclos, tá? Os maias já previam isso, outras civilizações muito mais antigas previam isso, né? Estudavam sobre isso, sobre os ciclos, né? Só que os ciclos isolados, eles não existem. A Terra, o sistema Terra, tem seus ciclos, mas ela não tem seus ciclos isolados. Então, quando as pessoas dizem assim, estamos sendo castigados, estamos não sei o quê, isso é o lado emocional da pessoa querendo compreender o que está acontecendo. E ela traz
isso como ela sendo culpada do que está acontecendo. E ninguém é culpado do que está acontecendo. Ninguém tem culpa de nada. Então, esse sistema religioso impregnado nas pessoas, não estou dizendo que é ruim ou que é bom. Estou dizendo que existe uma limitação do pensar, do raciocinar sobre tudo o que está acontecendo. Então, esse sistema religioso, ele começa a trazer uma culpa para a pessoa e começa a se agravar tudo isso. Tanto que, se você pegar alguns vídeos de alguns acessos de uma cidade para outra, de pontes que caíram, enfim, é ruim, enfim, eu quase nem olho tudo isso, mas enfim, tá passando ali, às vezes tu pega e olha, e tu vê uma pessoa totalmente apavorada por um material que desabou com a água, com a força da água. E ela começa a recitar coisas ali naquele momento de, meu Deus, o que está acontecendo? E começa a vir uma tormenta de crenças na cabeça dela que, né, o ser humano é culpado pelo que está acontecendo. E a Agenda 2030, ela trabalha dessa forma. A agenda climática, ela trabalha dessa forma. Presta atenção no que eu falei agora. A agenda climática, ela trabalha dessa forma. Na potencialização desses eventos. A potencialização do emocional negativo das pessoas. Que sempre o ser humano vai ser o culpado e você nunca vai sair dessa crença, nessa crença miserável que as religiões incutiram na cabeça das pessoas como o pecado. Eu sou pecador, por isso que está acontecendo isso e nós vamos ser castigados. Isso é uma crença de não merecimento, é uma crença pobre, certo? De que sempre seremos escravos. E não é assim que funciona, porque isso falta o quê? Entendimento e falta estudo sobre o que acontece na natureza. Volto a dizer que existem coisas artificiais, existem coisas artificiais. E eu pensei muito sobre essa live hoje para falar algumas coisas aqui, porque isso pode apavorar muitas pessoas, entende? E eu emocionalmente sou muito tranquilo quanto a isso, né? Mas eu pergunto para você, a gente já falou aqui em guardar alimento, a gente já falou em estocar alimento, a gente já falou aqui em se precaver aí financeiramente também. A gente falou aqui inúmeras coisas que podem parecer absurdas para as pessoas. Mas na passada que eu dei no posto de combustível hoje, na passada no supermercado que eu dei que eu dei no supermercado hoje, eu pensei assim comigo. Quando é que essas pessoas vão entender que isso pode se agravar? Quando é que as pessoas vão tomar atitude, ação que eu falo, de ir no supermercado comprar 1 quilo de arroz a mais e deixar guardado. Na próxima semana ir comprar 1 quilo de arroz e estocar novamente. Não precisa comprar de uma vez só. Você pode fazer isso aos pouquinhos. Eu estou falando aqui da onda moduladora neutra, que é um ensaio. É um ensaio isso que está acontecendo. Fortaleza mental em ação. Sempre fortaleza mental em ação. Isso pode apavorar as pessoas? Sim, pode, porque olha as catástrofes que está acontecendo. E eu vim aqui dizer que é um ensaio isso. É insano isso. É insano. O Marco tá ficando louco. O Marco tá doidão da cabeça. Mas não. Estou totalmente equilibrado porque o conhecimento te deixa emocionalmente equilibrado. Então, vai acontecer coisas além disso. Vai acontecer coisas mais potentes do que isso. Região Sul, Santa Catarina, Paraná, vai sofrer aí uma liquidificação do solo, muitos desabamentos e muita coisa vai acontecer. Outras regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, outras regiões lá para cima, vão acontecer muitos tremores,
e já está acontecendo, muitos deles artificiais também. Então, boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Vai acontecer também. Assim, vamos colocar aí um prazo de 2 anos à frente, 2, 3 anos à frente. Isso é só um ensaio que eu estou falando. Vamos pensar para mais 3 anos na frente. O que pode acontecer? Se não acontecer, ótimo. Se eu não vim aqui, eu pensei assim, se eu não falar isso e chegar lá na frente acontecer e eu olhar para mim no espelho e dizer assim, eu tinha essa informação. E o que agora? Eu não dei essa informação, eu não passei para frente essa informação. Eu prefiro vir aqui bancar o ridículo, bancar o louco, do que chegar lá na frente, eu com essa informação e não ter passado essa informação para frente. Ela não é uma informação boa. Ela não é uma informação que deixa as pessoas alegres. Mas nós temos que pensar com a razão e não só com a emoção também. Nós temos que usar a nossa razão. Estudar os fundamentos da natureza, utilizar a razão, olhar para isso daqui e dizer assim, cara, pode acontecer algo muito mais potente do que isso e a partir de agora eu vou começar a me programar. Eu vou no mercado, vou comprar 1 quilo de arroz, eu vou no mercado, vou comprar 1 quilo de feijão a mais e vou começar um estoque de alimento. Olha só, no Rio Grande do Sul, nós temos aqui acessos de Porto Alegre a Caxias do Sul sem acesso. Outras regiões isoladas. Me diz uma coisa, quem é que tem estoque de alimento? Casas foram embora. Quem é que tem estoque de alimento? Quem é que pode ajudar o outro com o alimento? Se ninguém se precaveu. Se ninguém pensou nessa possibilidade. Ou ficou esperando que alguém fizesse algo por eles. Por todos esses acessos bloqueados, algumas cidades sem luz, os postos de combustíveis lotados, supermercados lotados. E se essas pessoas já tivessem programado, já tivessem ouvido, enxergado e saído na frente? Ação. O que poderia estar acontecendo? Não estaria totalmente um controle emocional de todos? Dizer assim, olha, quem precisar, eu tenho aqui 1 quilo de arroz, quem precisar. Então chegou o momento de oportunidade. Oportunidade de olhar e se manter vivo diante de todas as situações. Ah, nós vamos morrer. Ah, nós vamos viver. Agora nós vamos morrer. Agora nós vamos viver. E sempre esperando que alguém faça algo por ela. Agora imagine chegar aqui e falar que uma situação pode piorar lá na frente. E eu vim aqui e não querer bancar o ridículo, não querer bancar o maluco, apenas porque eu posso estar bancando o ridículo e não acontecer nada. Tomara que eu só esteja bancando o ridículo e o maluco aqui. E o louco. Tomara. Assim, tô torcendo 100% para que eu esteja bancando o ridículo aqui. Falando sobre isso, que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso pode potencializar. Estou torcendo para que eu esteja sendo ridículo aqui. Caso contrário, eu dei uma informação que poderia salvar muitas pessoas. E essas pessoas ajudarem outras pessoas. Então, em momentos que você acha que você está bancando o ridículo, aí falando para um amigo seu, passando essa informação para uma outra pessoa, eu já estou apavorado e você vem me apavorar ainda. Não, controla seu emocional e pensa, começa a raciocinar. Mas vão me chamar de ridículo. Que você banque o ridículo. Mas não engula as palavras que você tem, o conhecimento, a informação que você tem.
Porque nós não ficamos esperando que a informação chegue para nós. Nós vamos atrás, nós buscamos, nós estudamos, entendemos os ciclos, estudamos com outras pessoas para que a gente consiga entender tudo isso e manter um controle emocional, entrar em ação quando é necessário entrar em ação. Hoje eu estou muito tranquilo, eu tenho estoque de comida. Se precisar ficar um tempo em casa consumindo o que eu tenho, eu posso ficar um tempo em casa somente consumindo o que eu tenho. Mas e o outro que não tinha essa informação? Como é que o outro vai sobreviver a tudo isso? Eu vi muita gente com água, carrinhos enormes de água. Mas aí eu penso assim, você tem um carrinho enorme de água. Você vai tomar toda essa água, certo? E depois você vai ficar sem água, porque você precisa de água para alimento, você precisa de água para beber, enfim. Não sei para banho, não sei se vai tomar banho também. Mas o que que acontece? Eu não vi um ser humano na fila do supermercado com 1 litro de água sanitária. Eu não vi um ser humano. Por quê? Imagina só se falta água, o que que você pode fazer com água sanitária? Você pode limpar uma água com água sanitária. Você pode purificar uma água. Você pode eliminar bactérias, fungos, enfim, muitas coisas da água com a água sanitária. Então, será que você pensou nessa possibilidade? Ou será que só foi lá encher os carrinhos também e foi para casa? Então, o mais importante de tudo não é pensar no caos. O mais importante de tudo é raciocinar, ter em mente que isso pode acontecer novamente. No mesmo Rio Grande do Sul, há uns tempinhos atrás, aconteceu a mesma coisa. Dessa vez, mais potente. Será que aquelas pessoas tomaram uma atitude de dizer assim, poxa, isso pode acontecer novamente e eu vou me precaver dessa vez? Eu vou tomar uma ação de que essa situação, se ocorrer, eu vou estar melhor na próxima. Não vou sofrer da mesma forma que eu sofri nessa daqui. Né? Então, estocar alimento deveria fazer parte da nossa cultura. Existem várias possibilidades de escassez, desemprego, os valores de alimentos estão altos, catástrofes vêm por aí. Exatamente. Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Marco, importante tua contribuição. Eu comprei água sanitária. Que bom, que ótimo, Dioneia. Dioneia, grande amiga aí também, a gente está sempre conversando, trocando algumas informações. Né? Às vezes eu dou umas apavoradas nela. Mas a gente vai seguindo, enfim, com raciocínio. O mais importante de tudo, dentro dessas, do que acontece, é você ter o controle emocional. Ter o controle emocional para que você entre em ação. A partir de agora, não é o pensar que tudo vai se resolver. Quem disse que tudo vai se resolver? Há um tempo atrás aconteceu, um pouco mais fraco do que aconteceu, e nada se resolveu. Todo mundo esperou politicamente que tudo fosse resolvido. E aí? Aconteceu mais forte dessa vez, politicamente, bosta nenhuma resolvida. Aliás, a gente escutou aí muitas besteiras aí, né, de politicamente, né? É duro ter que falar isso, é duro ter que olhar para tudo isso e atuar dentro do conceito racional. Eu sou um cara totalmente emocional. Totalmente emocional, eu digo assim, eu me emociono com as coisas. Eu olho para as coisas. Antes de acontecer tudo isso, eu já estava sentindo dor de cabeça, já estava sentindo dor no estômago, já estava sentindo as vibrações, igual os animais sentem. Os animais sentem tudo isso.
Eu já estava sentindo todas essas vibrações, porque é o nosso treinamento, o nosso desenvolvimento. Você treina todos os dias, você compreende teu campo vibracional e você vai sentir isso antecipadamente. Você só não sabe quando vai acontecer, mas você sente. Isso tudo é treinamento, desenvolvimento de habilidade. Eu vinha sentindo tudo isso, um peso muito grande que eu não estava entendendo o que, que era. Que já era uma pré-programação, digamos assim, no campo vibracional, que algo iria acontecer. Ah, eu não sou nenhum profeta, mas realmente os treinos levam a você compreender o seu campo vibracional. Então, por isso que a gente diz assim, aceleração mental, certo? Aceleração mental vai fazer você compreender o que acontece no seu dia a dia e o que acontece além do seu campo vibracional. São as cargas que você está recebendo, você vai começar a mensurar isso. Por exemplo, eu já senti várias vezes, de várias formas, irritação, incomodação, sentia que ansiedade, antes de acontecer isso, eu já estava sentindo tudo isso. E depois que eu fui compreender o porquê que meu campo vibracional, que eu tento manter em equilíbrio todos os dias, eu treino praticamente todos os dias, como é que estava acontecendo isso comigo? Mas não era meu. Porque eu disse, não, mas pera aí, cara, emocionalmente eu tô legal. Né? Racionalmente eu tô legal. E por que que eu tô sentindo tudo isso? Aí que eu fui compreender que aquilo não era meu, não estava em mim, mas estava no meu campo. Meu campo vibracional estava sentindo isso. Os animais sentem isso. E você pode perceber o estresse dos animais, eles ficam inquietos quando algo vai acontecer. E você pode treinar para que você consiga, assim, consiga perceber isso. Mas enquanto você não utilizar o seu racional e eliminar um pouco da sua preguiça de treinar, realmente, cara, é preguiça que as pessoas têm de treinar. Você aí não treina porque você é um preguiçoso. Eu tenho preguiça também, tá? Eu tenho a minha preguiça assim, às vezes durante a semana tô cansado, enfim, né? O campo elétrico não tá, a minha eletricidade não tá das melhores, mas eu treino, eu vou para academia, no próximo dia eu treino de novo, meu campo vibracional. E aí você vai entendendo essas coisas. Mas você precisa deixar a preguiça de lado. Você precisa deixar a preguiça de lado e entender que você está aqui para evoluir o seu corpo. Não é só evoluir o seu espiritual de bondade, de amor, de luz, não sei o quê. Esquece essa nova era de bondade, de luz, não sei o quê. Olha para você e olha teu lado emocional. Olha teu lado racional. Não estou dizendo que não é para você ser bom, não estou dizendo que não é para você ser ruim, enfim. Estou dizendo para você sair da inércia. Entende? Sair da inércia. E essa mente planetária de ficar esperando que as coisas aconteçam, ela é uma cultura. É uma cultura do ser humano. O ser humano aprendeu a ser assim. Antigamente, o ser humano sentia uma dor no estômago, ele ia lá e fazia um chá para ele. Hoje o ser humano não faz isso. O ser humano espera, toma uma pílula, espera que aquilo resolva o problema da vida dela. Isso é preguiça de pegar um livro, olhar algo natural e curar a si mesmo. Entender que aquela dor é uma manifestação do seu próprio emocional ou sei lá, de qualquer outra coisa que tenha ingerido. A preguiça de pensar em si mesmo já está incutida há muito tempo, ó, no cérebro do ser humano. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Então, agora chegou a hora de sentar a lenha. Um dos produtos que eu gosto de indicar aqui, quer dizer, eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui. Esse aqui, ó. Isso daqui é mel real, tá?
que ativa a memória, enfim. Tem uma série de benefícios aí. Procura por mel real, que, se eu não me engano, é do sério, não é do. É um, é um líquido que somente as rainhas, as abelhas rainhas consomem e elas vivem por muito mais tempo, né? Então, isso daqui vai ajudar você a ativar a memória, desintoxicar a tua memória também. Mel real, tá? Somente as rainhas abelhas consomem esse mel. Por isso elas vivem, assim, acho que as abelhas vivem 40 dias e elas vivem 40 vezes mais, uma coisa assim. Não tem os dados agora, mas é isso, tá? Mel real. Somente as abelhas rainhas consomem. Você vai ativar a tua memória, vai ajudar muito você a raciocinar e não só ficar nesse lado emocional de vítima das situações, esperando que algo seja entregue a você. Então, quando a gente fala nessa proporção de mente planetária, ficar esperando, utilizar o emocional, né, como uma desculpa de não entrar em ação, porque realmente é uma desculpa que o ser humano tem. Ah, Deus está castigando nós, então eu vou aceitar que assim seja. Isso é uma desculpinha para não fazer algo além, não raciocinar numa solução, não pensar numa solução. E a solução está em nossas mãos. A solução não está em vir um ser do universo cair na nossa frente e dizer assim: seus problemas estão resolvidos. Não vamos esperar o Chapolin Colorado. Quem poderá nos defender? Né? Chapolin Colorado? O Batman? Não existe, a solução está nas nossas mãos. E se a população começar a prestar atenção, a partir do momento que ela começa a raciocinar, a partir do momento que ela começa a ser independente, acontece alguma coisa. Muito mais além que traz o ser humano para o mesmo degrau onde ele estava, o emocional abalado. O ser humano com o emocional abalado, ele é, digamos assim, que ele se torna aí uma esponja de tudo, de todos os tipos de informações que possam moldar a mente dele. Então, o controle emocional, fortaleza mental, estou dizendo aqui que as coisas podem piorar lá na frente? Podem. Acabei de falar, até outro dia aconteceu algo aqui no sul, no Rio Grande do Sul, e as pessoas se acalmaram, voltaram para seu estado, certo? O estado natural, emocional. Ficaram com aquela mente lá. E aí, o que foi feito? O que foi feito? Não foi feito nada, ninguém mudou. O tio lá voltou para a beira do rio, morar na beira do rio, onde reconstruiu a casa dele, enfim. O outro lá, enfim, ficou na mesma situação. Não houve uma mudança, não houve um raciocínio lógico das coisas. E agora aconteceu algo mais forte, algo pior. O que é o ser humano? Ele tem essa habilidade de sempre se recompor, sempre se reconstruir, né? Mas ele perdeu realmente a habilidade de raciocínio lógico das coisas. Olha que interessante, reconstruir. Muita gente que passa por dificuldade se reconstrói. Do nada, sai do nada e se reconstrói. Já fizemos isso no passado muitas vezes, mas agora está se reconstruindo, mas não está se precavendo para o futuro. E o futuro, minha gente, o futuro que eu passo aqui para vocês, ele não é tão agradável. Ele não é um futuro amoroso que vai ocorrer.
Estamos indo na onda moduladora neutra. Estamos indo para a onda moduladora negativa. O emocional das pessoas está mudando. Está mexendo mais com a parte emocional. Está mexendo mais com a questão das águas. Está mexendo com todas as frequências vibracionais. Inversão magnética mais onda moduladora. É o prato perfeito para se colocar algo artificial no meio e se potencializar. Onda moduladora negativa, então as coisas vão ser piores. Deveria falar mais vezes esse assunto. Eu não gosto muito de falar sobre isso, não gosto muito de bater nessa tecla, até porque eu olho para as coisas e sempre encontro coisas boas nas coisas ruins. Então eu não sou um parâmetro geralmente para falar sobre isso, né? De olhar para isso e enfim, porque eu posso olhar, às vezes as pessoas até podem se ofender e eu dizer que numa catástrofe há algo positivo, algo que de oportunidade ali. Tem gente que está aproveitando essa oportunidade aí, principalmente política, né? Não vamos julgar. Mas eu olho para isso e eu vejo oportunidade da humanidade, da sociedade se juntar novamente, se reconstruir. A sociedade se reconstruir novamente. Eu estava na fila do supermercado e todo mundo ali tranca o corredor no supermercado, aonde eu vou. E eu olhei assim e disse, para que eu vou trancar o corredor? Vou ficar um passo atrás, vou deixar as pessoas transitar normal, né? Isso alivia o estresse das pessoas também. Tinha um senhor atrás de mim, quando eu passei pelo corredor para ir até o caixa, esse senhor, ele ficou lá no meu lugar onde eu estava e ele não trancou o corredor. E quando ele passou, a próxima pessoa estava observando e fez a mesma coisa que ele. E aí, aonde eu pensei literalmente nessa live de dizer assim, poxa vida, se isso aconteceu numa fila de supermercado com uma pequena observação e se transformou numa cadeia, entende? Uma cadeia, uma ação gerou uma cadeia. Todo mundo entrou em ação, todo mundo percebeu e entrou em ação. Olha que interessante isso. E aí eu pensei assim, bom, eu posso bancar o ridículo, dizer que daqui a 2, 3 anos pode acontecer algo pior, mas tomara que eu banque o ridículo de realmente não acontecer nada daqui para frente. Que tudo normalize, que tudo fique bem. Eu estou torcendo para isso, mas se não, a informação foi passada adiante para que vocês pesquisem, para que vocês se conectem realmente com o busca e conhecimento. Eu sempre indico, deixa eu ver que hora que é aqui, sempre indico aí as lives do Felipe Castelo Branco, para que vocês vão lá. Cada vez que você estuda uma live do Felipe, você tem algo ali incutido, uma informação incutida no meio que você não tinha percebido. Cada vez que você olha uma live do Otávio, do Rafael, enfim, do Cássio, de todas as pessoas, enfim, dos pesquisadores, você encontra ali uma palavra, né, que você não tinha percebido. Isso se chama expansão de consciência. Quando você começa a perceber, você volta a assistir algo e você percebe algo no meio e você vai, pesquisa e você conecta ao quebra-cabeça. Junta uma peça no quebra-cabeça. Hoje, nós estamos juntando uma peça do quebra-cabeça. De olhar para essas coisas e não se transformar vítimas das religiões, não se transformar em vítimas das situações. Vítimas chega às pessoas que passaram pelo caos e estão ainda passando pelo caos. Mas nós que estamos olhando de fora, que estamos bem, que nós possamos manter
o controle emocional, que possamos manter a nossa fortaleza mental e para que a gente consiga passar essas informações para as pessoas ali na frente. Dizer assim, olha, você pode se precaver, você pode ir no supermercado comprar 1 quilo de arroz a mais, você pode comprar 1 quilo de feijão a mais. Talvez isso possa se repetir lá na frente com mais intensidade. Você pode falar isso para a pessoa. Mesmo que você banque o ridículo, que a pessoa te ache ridículo falando isso, que você está prevendo algo pior lá na frente. Não, mas é algo que está na cara, que já aconteceu, aconteceu mais forte e pode acontecer novamente. E eu volto a dizer, e isso são pontos isolados. Se fosse realmente algo bíblico, se fosse realmente, como dizem, né, as religiões, aconteceria no mundo todo. Ou será que Deus castigaria somente uma região? Ah, agora eu vou castigar outra região, vou castigar outra região. Né? Então a gente precisa parar para pensar o que as religiões transformaram o ser humano. Moldaram a cabeça do ser humano, tirando esse poder de raciocínio lógico. Que a natureza sim tem seus ciclos. Que existe algo artificial incrementado aí no meio para que se potencialize isso, e basta prestar atenção nas entrelinhas no pano de fundo. Então, se isso aconteceu, e cada vez que o ser humano precisa, cada vez que o ser humano vai acordar, está fazendo um movimento de acordar para isso, vem uma outra paulada. E o ser humano volta para esse mesmo estado aonde ele estava. Volta para aquele estado de medo, estado de pavor e o emocional todo bagunçado. Então, o melhor que tem a fazer, mesmo que você banque o ridículo falando isso para alguém, tomara que você esteja bancando o ridículo. Como eu estou aqui. Eu quero estar bancando o ridículo e o maluco falando que lá para frente pode piorar. Tomara que eu esteja bancando o ridículo e o maluco. Mas se eu não estiver bancando o ridículo e o maluco, e lá na frente você tiver um estoque de alimento, você tiver um rádio, né, para comunicação, se lá na frente você tiver o que mais que você pode ter? Enfim, inúmeras coisas para que você possa sobreviver a algo. Entende? Eu passei essa informação. E alguma coisa você fez com essa informação. Agora, se você pegar essa informação, entrar aqui e sair aqui, entende? É uma ação sua. É uma decisão que você tem para tomar. De você seguir sendo inerte a essas situações, ou você realmente tomar uma atitude para que as coisas comecem a mudar. E lembre-se, cada vez que as coisas começam a mudar, eles metem uma outra pancada e te trazem ao mesmo patamar, sistema emocional onde você estava. Mas se você já prestou atenção, se você já cresceu nesse panorama todo, já subiu o degrauzinho, o que vai acontecer? Seu mental vai estar em equilíbrio, seu emocional em equilíbrio, seu racional em equilíbrio, você vai estar tomando conta da tua vida. Para que lá na frente você consiga ajudar mais pessoas. Então, pesquisa sobre as ondas moduladoras, onda moduladora neutra, onda moduladora negativa. Vai lá no canal do Felipe Castelo Branco e estuda sobre isso. Felipe, eu sei que ele parece um maluco falando sobre isso, mas é interessante você ir lá e olhar, pegar essas informações. É aquilo que eu falei. Muita gente, muitos físicos, químicos, enfim, podem te criticar, enfim, por causa disso. Mas esses caras estão no anonimato. Eles não vêm pra frente falar o que eles sabem. Por quê? Será que eles têm certeza realmente daquilo que eles estudaram? Ou será que foi só uma encheção de linguiça para eles? Eu acredito que não. Não que eu não respeite a trajetória de cada um, o currículo de cada um, o conhecimento de cada um,
Mas quando a pessoa te faz algo assim, você manda, diz para ela, dizendo, bom, então vamos lá, eu abro o meu canal para você e você fala para todo mundo aí, dá uma explicação dentro dos teus conhecimentos, o que você tem a dizer para a população aí sobre tudo o que está acontecendo. E aí nós vamos confrontar essas informações com mais estudos aprofundados. Duvido que esses sábios venham e passem por isso que nós estamos passando, que é realmente querer bancar um maluco na frente de uma câmera, trazendo uma informação futura que pode mudar a vida de muitas pessoas. É o busque conhecimento, né? O que eu falei aqui, talvez você já tenha ouvido, mas diante do que a gente está vendo aqui no Sul, diante de todas as catástrofes que a gente está vendo aqui, é difícil você ficar só olhando as coisas. É difícil você ir no mercado e ver um monte de gente apavorada. É difícil você ir no posto de combustível e ver um monte de gente apavorada. É difícil você olhar para o lado e ver colegas de trabalhos apavorados. Isso é muito difícil, dizer assim, peraí, cara, eu tenho uma informação. Se você quer ouvir a informação, eu vou manter o controle emocional, o controle racional, enfim, vou manter tudo isso em equilíbrio para que eu consiga realmente dar uma luz para essas pessoas. E a partir do momento que você começa a olhar, que você começa a pesquisar, você começa a ter esse tipo de atitude. Hoje de manhã a gente teve que abandonar a empresa, enfim, por causa que está no pé de uma barragem. Eu cheguei de manhã e disse, eu vou fazer meu café. Né? Que o mundo que espere eu tomar café. Mas é assim, você olha para as coisas e você tem a certeza que você tem uma solução para aquilo que está acontecendo. Então, gente, o Apocalipse nada mais é que uma revelação, não é revelação de catástrofes, mas é revelação do que existe no pano de fundo, a revelação do próprio conhecimento, ou seja, dos fundamentos da natureza. Existe ali no meio coisas artificiais, existem, né? Que basta você pesquisar. Eu acabei de falar do plasma, como você pode pesquisar sobre o plasma para que você encontre conexões sobre o que está acontecendo, o que você pode eletronicamente você pode moldar o plasma, né? E deixei outras dicas aqui também, que agora não vou me recordar, já falei bastante coisa aqui. Mas nada mais é que o busque conhecimento. É trazer uma informação, a partir dessa informação você vai encontrar N chaves. As chaves que vão abrir as portas do conhecimento, as portas daquilo que você já sabe. Mas você costuma não acreditar naquilo que você já sabe, aquilo que teu campo vibracional sente. Você costuma não dar atenção para isso. A partir do momento que você sente dor de cabeça, aceleração, a partir do momento que você sente dor no estômago, e você sabe que você tem um equilíbrio, que você está em equilíbrio, mas você está sentindo assim o seu campo vibracional todo bagunçado, e você para, peraí, de onde é que está vindo isso? Isso está vindo de fora, não está vindo de dentro, peraí. Então, significa que algo está para acontecer. E tudo isso é treinamento. E você precisa sair da inércia e entrar no treinamento. Não é meditação, não é você parar para meditar. É parar para observar, certo? Elevar a frequência mental, consumir coisas que elevam a frequência mental, né? A gente volta a falar de alimentação, volta a falar de hidratação, volta a falar de atividade física, para que nesses períodos você consiga discernir aquilo que é teu e aquilo que não é teu, certo? Então, fica meu oferecimento aqui. Eu queria passar essa informação, queria levar adiante isso, de que vocês prestem atenção no que é natural e no que é artificial, e que deixem as crenças religiosas para trás e comecem
a tomar atitudes e tomar decisões daqui para frente, porque muita coisa não vai mudar. Muita coisa pode ocorrer de forma potencializada. Se eu estiver errado, e eu torço imensamente para que eu esteja errado. Eu torço assim, sinceramente, para que eu esteja errado. Mas, diante de tudo que a gente já estudou, diante de tudo que a gente já viu, eu vou dizer para você, comece a pensar no teu amanhã. Comece a pensar no amanhã, no mês, depois e depois e depois. Mesmo que você banque um maluco, estocando ali um, um papel higiênico, estocando 1 quilo de arroz a mais, estocando... Leva essa informação adiante. Já me chamaram, já riram de mim, de eu dizer que eu estava estocando alimento. A gente estoca livro, eu tenho vários livros aqui na prateleira, estão todos ali, livros de muitos conhecimentos, muitas informações. Eu estoco outras coisas também no meu computador. Por que eu não posso estocar um alimento? Guardar um alimento para amanhã, para depois, enfim, para que nas situações difíceis eu tenha para mim e também tenha para o outro, aonde eu possa ajudar o outro nessa situação. Para vocês que estão vendo todas essas bagunças aqui no Rio Grande do Sul, em outras regiões também, do sul para baixo aí, né, de Santa Catarina, enfim, se você tiver a oportunidade de ajudar essas pessoas, né, toda ajuda aí é benéfica, enfim, né? Isso eleva o ser humano. Quando o ser humano começa a compartilhar, seja conhecimento, seja algo que você tem para dar para o outro, para ajudar o outro, né? Então, que você consiga compartilhar, tá? Ainda bem que nós temos o Maluco Mago para nos conscientizar disso. Às vezes eu dou umas pancadas aí, meio que sem querer, né? Mas precisa sair da inércia, gente. A gente precisa sair da inércia, precisa sair da inércia. Eu venho falando e vou falar mais vezes, vou convidar algumas pessoas para vir aqui também falar sobre isso. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa, saia da inércia, não espere as coisas acontecer. Começa a mudar essa programação incutida na sua mente, começa a reprogramar ela com ação, mesmo que seja uma maluquice tudo isso, comece a mudar seu pensamento. Saia da inércia e deixe de preguiça. Tá? Então, não é só para você que eu estou dizendo isso, eu me incluo nisso. Tá? Eu estou me incluindo nisso também. Que muitas coisas eu deixo de fazer por preguiça. Porque é uma cultura nossa a preguiça de fazer algo por nós. Imagina pelos outros. Né? Mas nós dimensionais, com toda essa nossa rebeldia, com todo esse nosso discernimento, com toda essa nossa vontade de querer mudar o mundo, de querer transformar as coisas, a gente tem que pensar na gente. Tem que pensar na gente, não como egoísmo, né, mas eu preciso mudar a mim mesmo, preciso mudar o que existe ao meu redor, para que eu consiga fazer uma ação igual aquela ação que eu fiz lá no corredor do supermercado. Eu tomei uma atitude, o outro observou, tomou uma atitude também, isso gerou uma reação em cadeia e eu fiquei muito feliz por isso. Eu disse, olha, uma coisa simples aí que a gente pode fazer com outras coisas que possam mudar a nossa vida, que possam mudar a vida do outro, enfim. Ali pareceu um nada, mas foi algo que talvez aquilo que aconteceu ali gerou uma frequência de mudança na vida de tantas pessoas. Né? Então, tudo é frequência e tudo é vibração. Aqui no ateliê estamos arrecadando donativos para mandar para aí. Olha só, que bacana, Novembrina. Muito legal. Parabéns mesmo. Tá? Parabéns. E vou dizer para quem mora aí próximo ao mar, tá? As coisas não vão ser muito boas para quem mora próximo ao mar, tá? Então,
aí vão pensando, vão estudando, vão buscando informação, tá? Então, para quem mora próximo ao mar, também tem que tomar as suas devidas providências, comece a observar o clima, comece a observar aí o movimento das ondas, né, o recuo das ondas, comece a observar tudo isso, o avanço dessas ondas. Então, mantenha-se atento quem está próximo ao mar também, né? Quem está em costa de rios também, né? Comece a pensar nisso e comece realmente a se precaver, tomar atitudes, se precaver nas coisas aí. Então, eu acho que por hoje a gente já falou demais aqui, né? E porque é um assunto que eu não sei como passar isso, porque é um assunto negativo. Eu não sei como passar esse assunto, entende? E porque eu não vou dizer que sou extremamente positivo, mas eu olho para as coisas e eu encontro oportunidade nas coisas. Nas coisas negativas que acontecem, eu encontro oportunidade. Então, para mim falar sobre um assunto negativo, às vezes pode até ofender uma pessoa, né, por ela estar emocionalmente abalada, digamos assim, sobre o que está acontecendo na vida dela ou o que está acontecendo ao redor, com os amigos, enfim. No tempo que a gente falava em máscara, no tempo que a gente chutava o balde com as máscaras, né? Muita gente se ofendia, né? Muita gente se ofendia, você é maluco porque não sei o que e tal. Realmente, eu tava cagando para as máscaras. Eu não usava. E muita gente me chamava de maluco. E eu via muita gente que pegou bactéria, inclusive no nariz, por utilização de máscaras, né? Mas você tem essa percepção das coisas. Você precisa prestar atenção na percepção. Ter um raciocínio por si mesmo. E agora vem o CDC lá, que, né? Vocês sabem o que é, e diz que tudo isso foi balela. Então, nós vamos ficar na mão dessas instituições dizendo o que é bom, o que é ruim, e daqui a um tempo, e um pouco vem um maluco e diz assim: olha, não é bem assim que funciona a coisa. E olha que muita gente avisou, né, sobre muita coisa. Mas emocionalmente as pessoas estavam olhando para algo muito negativo e não estavam conseguindo raciocinar, porque o emocional estava em desequilíbrio. Então, já assustou muita gente hoje. Não é um assunto muito legal, mas é um assunto necessário. Né? Então, muitos profissionais avisaram. Hoje nós temos muitos pesquisadores, né, avisando sobre o que irá acontecer daqui para frente. Teve, inclusive, na região, se não me engano, em Santa Catarina, de um professor que ele falou abertamente que lá iria acontecer algo pior se atitudes não fossem tomadas. Se eu não me engano, há 2 anos atrás ele falou isso. Ele puxou um histórico lá de 2003 e quando aconteceu, acho que algumas coisas ali, ele veio ao público e falou isso, falou para as autoridades, falou não sei o quê, mas a gente sabe que as autoridades, elas se fortalecem no caos. Eu não estou falando daqueles que ajudam a humanidade. Tem os bombeiros que ajudam, tem os policiais, tem várias instituições que ajudam realmente. Mas as autoridades que eu estou falando, né, eles se fortalecem no caos. E ficar esperando que essas autoridades façam alguma coisa, talvez hoje Nova Roma do Sul estaria isolada, sem acesso a nada, por estar esperando uma autoridade a construir uma ponte. E o que a sociedade fez? A sociedade se juntou, foi lá e se fortaleceu e construiu uma ponte. Um grande exemplo para que a sociedade olhe tudo o que está acontecendo, consiga raciocinar e comece a se unir de uma forma diferente. Porque é uma religião para cá,
é uma política para cá, uma outra para lá. Não tem um pensamento coeso para transformar alguma coisa. Olha a oportunidade que essa sociedade teve. Se reuniu, se juntou, deixou as diferenças de lado e diz assim: não, a partir de agora nós tomamos a decisão e nós vamos fazer. E aconteceu. Construiu-se um acesso, uma ponte. Nós, como sociedade, pensando de forma diferente, raciocinando logicamente, com pensamento coeso, nós conseguimos fazer algo diferente. Primeiro, nós temos que pensar homogeneamente. Entende? Esse pensamento aqui, tá bom, eu vou me precaver. Daqui o outro vai pensar assim: poxa, eu também vou me precaver. Olha, já é um pensamento coeso, já é uma ideia coesa. Todo mundo pensando em fazer alguma coisa para se precaver para os próximos acontecimentos. É um pensamento coeso numa sociedade que tem uma mente liberta. Então todos começam a pensar coeso e dizer assim: não, peraí, somos muitos pensando da mesma forma. Se a gente conseguiu fazer isso, a gente consegue fazer muito mais. Então, quando está coesa a coisa, eles não conseguem separar. Não há autoridade que consiga separar. E eles vão notar que ninguém está esperando por eles. Que está todo mundo cagando e andando para as autoridades. As autoridades, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Tá aí. Não precisa nem falar. Então, quando está todo mundo com pensamento coeso, falando uma mesma linguagem, com um pensamento, uma mentalidade liberta, uma mentalidade realmente de transformação, as coisas começam a acontecer. A sociedade pensando por si e transformando a si e aos outros. Olha que bacana isso. Vai chegar esse momento? Vai chegar, porque com todos os acontecimentos que tem para acontecer, nós, como sociedade, seremos obrigados a tomar essas decisões de pensamento coeso e falar a mesma linguagem, olhar para o lado e esquecer as diferenças. Vai chegar esse momento, querendo ou todo mundo vai enlouquecer, ou todo mundo vai enlouquecer e emocionalmente e egoicamente vai pensar por si mesmo. E é isso que eles querem. Que você pense por si, que você não olhe para o lado e que você fale uma linguagem diferente. É isso. Então, não deixe eles pensarem por você. Pense por você. Faça por você. Tome atitude por você. Esqueça o que você aprendeu sobre religião. Comece a estudar sobre os fundamentos da natureza e você vai entender o que vai acontecer para os próximos 3 anos. Muita mudança de clima nós vamos ter. Calor excessivo, frio excessivo, chuvas assim torrenciais de apavorar realmente. Muita coisa vai acontecer. E não é para assustar. Não é para assustar ninguém. É para você entender que não vai ser sempre estável da forma que você quer, da forma que disseram para você. Então, toma uma atitude agora e começa a pensar. Diz assim: não, mas lá naquela quina da mesa eu posso bater meu dedo. Eu vou lá e vou mudar aquilo lá, eu vou colocar uma proteção. E é assim a nossa vida. Sempre pensando lá na frente e não deixando que eles, sabem, eles que eu estou falando, pensem por nós. Que só quando existe a catástrofe, eles começam a atuar. Os bons samaritanos. Se você se precaver antes disso, você vai cagar para os bons samaritanos. Porque vai ter uma sociedade coesa. Uma sociedade mudando o panorama das coisas. E aí está o poder na sociedade. Quando a sociedade tem o pensamento, né, liberto, livre. Certo, gente? Então, já falei demais. Né, nada de política, não falei nada disso. Só estou comentando sobre os fundamentos da natureza, questões de revelação. Apocalipse em grego ele significa revelar ou descobrir.
né? E por que que a sociedade está realmente esperando tanto e não está tomando suas próprias decisões num pensamento coeso. Então, hoje a live seria sobre isso. É muito ruim falar de assuntos negativos, mas é muito necessário falar sobre isso também. Então, que eu esteja bancando o maluco, que eu esteja bancando o ridículo e que para os próximos 3 anos tudo esteja estável na nossa vida. Caso isso não aconteça, vocês têm uma excelente informação aí para vocês começarem a tomar atitudes na vida de vocês em relação ao que foi abordado aqui. Então, tive a gratidão ao Pavão por sua generosidade em abordar assuntos cruciais necessários trazidos à tona. Enfim, de alertar e conscientizar. A gente procura, né? A gente procura, tá? Então, gente, realmente assim, todos vocês, um beijo no coração, fiquem bem. Realmente, se você conhece alguém que possa ajudar as famílias de Santa Catarina, aqui no Sul, que possa ajudar, enfim, qualquer tipo de ajuda, seja um pensamento positivo. Você quer piorar, vou voltar aqui, você quer piorar as coisas, comece a lamentar por essas pessoas. Você quer melhorar as coisas, comece a emanar frequências de pensamentos positivos. Frequência de pensamentos positivos. Quer piorar? Comece a lamentar. Comece a gerar uma frequência emocional negativa. Você vai piorar as coisas. Comece a pensar nas soluções. Comece a emanar os pensamentos positivos para todas essas famílias. Para todo o mundo, não só para essas famílias, para o mundo inteiro. Você comece a emanar frequência de pensamentos e sentimentos positivos. Nós somos os pilares do mundo. Nós, seres humanos, somos os pilares. E nós moldamos a nossa realidade. Então, que a sua realidade, aquela que você quer para você, você possa emanar para o mundo. Não olhe para o lado, não gere sentimentos e pensamentos negativos para você, porque você vai piorar a tua vida e você vai piorar ainda mais a vida daquelas pessoas lá. Porque você, em vez de emanar pensamentos e sentimentos positivos, você vai estar emanando coisas negativas. Então, muita atenção em tudo isso. Quando você olhar para aquilo, você diz assim, poxa vida, vou emanar muita frequência de amor, muita frequência de coisas positivas, que elas possam sair, porque daqui eu só posso fazer isso. Então, se você pode fazer mais do que isso, então faça mais do que isso. Certo, gente? Já deixou muita gente sem dormir, mas pura verdade. Então, gente, boa noite do fundo do coração mesmo. Fiquem bem, na paz, na alegria, na abundância, na prosperidade que todos vocês merecem. E um beijo no coração, transmutados. E a gente segue firme, né? Cheio de projetos, planos lá para frente. Tá bom? Então, um beijo no coração, tudo de bom para vocês e gratidão aí para vocês, por vocês que compartilharam, me fizeram pensar, raciocinar aqui e trazer e desmembrar esse assunto aí. Certo, gente? Boa noite, tudo de bom para vocês.